O homem que ama demais vive em um estado de cegueira emocional. Ele acredita que quanto mais ele oferece, mais será valorizado. Que o sacrifício o tornará digno de amor. Mas essa é a armadilha mais cruel. O mundo não recompensa o homem que se doa sem medida. Ele apenas o consome. Quando um homem coloca todo o seu valor nas mãos de alguém, ele se transforma em objeto, e todo objeto perde importância quando é fácil de alcançar. A natureza humana, tanto masculina quanto feminina, respeita o que impõe fronteiras. Tudo o que é ilimitado perde o encanto. A sociedade ensinou o homem a confundir bondade com fraqueza. Ele foi condicionado a acreditar que amar é se anular, que compreender é aceitar o inaceitável, que perdoar é permitir que o outro ultrapasse os seus limites. E então o homem se torna o próprio traidor da sua essência. Ele sorri quando está exausto, permanece quando deveria partir e se orgulha da própria submissão, acreditando estar sendo nobre. Mas a verdade é que a nobreza sem força é apenas um disfarce para o medo. O amor, quando não é equilibrado pelo respeito, se transforma em prisão. E quanto mais o homem tenta provar o próprio valor através da devoção, mais perde o magnetismo que o tornava interessante. O desejo feminino é um paradoxo. Ele não floresce na certeza, mas na tensão. Uma mulher pode até admirar o homem bom, mas se sente atraída pelo homem que não se curva. O primeiro desperta segurança, o segundo fascínio. A diferença está na energia que ele emite. O homem que ama demais transmite necessidade. O homem que se basta transmite poder. Quando o homem aprende que o amor não é um altar, mas um campo de trocas equilibradas, ele desperta. Compreende que não é sua função ser o herói que resgata, mas o rei que estabelece a ordem. Que amar não é se entregar totalmente, mas escolher a quem permitir o acesso ao que há de mais valioso, sua paz. A mulher respeita o homem que não teme a solidão, porque ele não a procura por carência, mas por propósito. Ele não implora presença, ele oferece direção. E é justamente essa postura que o torna raro, e o raro sempre tem valor. Amar demais é a forma mais disfarçada de dependência. É o vício emocional que faz o homem confundir intensidade com conexão. Ele acredita que sentir profundamente é sinal de autenticidade, quando na verdade é sinal de descontrole. A verdadeira força está em dominar o próprio impulso de agradar, em saber que o amor deve ser consequência, não objetivo. O homem que entende isso não busca ser amado, busca ser respeitado, e o respeito é o alicerce de todo desejo duradouro. Esse é o despertar. O momento em que o homem olha para si e percebe que não nasceu para ser um servo do afeto, mas o guardião da própria essência. Que sua maior virtude não está enquanto suporta, mas enquanto se impõe. Quando o homem aprende a amar sem se perder, ele muda a natureza do jogo, porque o amor só floresce quando há poder mútuo. E o verdadeiro poder começa quando o homem para de tentar ser amado e começa a se tornar admirável. Teoria proibida, Maquiavel e o jogo invisível do desejo. O amor sempre foi apresentado como o território da pureza, do altruísmo e da entrega. Mas por trás dessa superfície idealizada, Maquiavel enxergou algo mais profundo e incômodo. O amor é apenas uma das formas mais sofisticadas de poder. Ele não é um sentimento ingênuo, mas um jogo de influência e domínio, travado entre duas vontades que disputam quem conduz e quem se submete. O homem que ignora isso é derrotado antes mesmo de começar. Maquiavel entendia que toda relação humana é movida por interesse, e o desejo é o campo onde o poder se disfarça de paixão. Quando alguém deseja, se coloca em posição de vulnerabilidade. O desejo é a confissão de que o outro possui algo que você não tem, algo que controla suas emoções, seu tempo e suas ações. É por isso que aquele que é desejado domina o jogo, enquanto o que deseja demais se torna refém. No campo do amor, quem mantém o controle das emoções detém o poder, e quem precisa constantemente ser correspondido perde a liberdade. A teoria proibida de Maquiavel não diz que o amor deve ser evitado, mas que deve ser compreendido sob a lente da estratégia. Ele sabia que o ser humano é movido pelo medo de perder e pelo desejo de conquistar. E por isso, o poder sempre pertence a quem consegue ser escasso, imprevisível e emocionalmente soberano. A mulher, guiada por instintos que misturam curiosidade e desafio,
é atraída pela incerteza que o homem firme representa. Já o homem que busca provar o próprio valor pela insistência entrega o controle. E ao fazer isso, destrói o fascínio que poderia ter. Quando um homem entende que o amor é também um jogo de forças, ele deixa de ser manipulado por suas emoções e começa a manipulá-las a seu favor. Aprende que demonstrar sentimento não é fraqueza, mas expor dependência é. Aprende que o silêncio pode gerar mais impacto do que 1000 explicações e que a ausência pode gritar mais alto do que qualquer discurso de amor. O verdadeiro poder no amor não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo diante do outro. Maquiavel nunca escreveu diretamente sobre o desejo feminino, mas suas ideias sobre poder revelam o que poucos percebem. A atração é uma forma de hierarquia. O homem que é capaz de criar mistério desperta curiosidade. O que revela tudo desperta tédio. O que sabe se conter é percebido como forte. O que se entrega por completo é visto como previsível. O respeito nasce do controle, e o controle nasce da consciência de si. A teoria proibida de Maquiavel nos mostra que o desejo é governado pela percepção de valor. Quem se valoriza é valorizado. Quem se coloca em posição de escassez é procurado. Quem se oferece sem que peçam é esquecido. O amor não é sobre bondade, é sobre equilíbrio. O homem que entende isso deixa de agir por emoção e começa a agir por propósito. Ele aprende que o amor deve ser vivido com o mesmo senso estratégico que se leva para uma batalha, com inteligência, paciência e domínio absoluto do próprio território emocional. E é nesse domínio que nasce o verdadeiro poder, o de escolher quando sentir, como agir e até onde permitir. Porque o homem que controla o próprio desejo deixa de ser uma peça no jogo e se torna o próprio tabuleiro. A psicologia da escassez. Por que o amor feminino cresce na distância? O desejo não nasce da abundância, mas da falta. É a ausência que alimenta o imaginário. É a incerteza que mantém o coração inquieto. Quando algo é garantido, o interesse morre. Quando algo é escasso, a mente se agarra à possibilidade de conquistá-lo. Essa é a essência da psicologia da escassez, e é nela que se esconde o segredo mais profundo do desejo feminino. A mulher, em sua natureza emocional e instintiva, é atraída pelo homem que desperta dúvida, não pelo que oferece certezas. O homem previsível é emocionalmente estéril, enquanto o homem que se torna um mistério acende nela o impulso de decifrar. O amor feminino cresce no terreno da imaginação, e essa imaginação precisa de espaço, silêncio e distância para florescer. Quando um homem está sempre presente, acessível e ansioso, ele mata o próprio magnetismo. Porque o que está sempre à disposição perde o valor psicológico, deixa de ser conquista e se torna rotina. Freud explicaria isso como a dinâmica entre repressão e desejo. Aquilo que é parcialmente negado, reprimido ou inalcançável, se transforma em obsessão. Jung chamaria de projeção da sombra. A mulher projeta no homem distante todos os traços que ela admira e teme, criando um ideal que não pode controlar. O mistério do homem inatingível é o espelho onde ela vê o que gostaria de possuir, mas não consegue dominar. Essa impossibilidade alimenta o fogo da atração. A escassez emocional é, portanto, uma força de sedução. Não porque o homem precise ser frio ou manipulador, mas porque precisa ser seletivo. Quando ele se entrega sem critérios, comunica que não tem valor próprio. Quando mantém controle sobre seu tempo, atenção e energia, transmite poder. A mulher não deseja apenas o homem gentil. Deseja o homem que ela precisa conquistar. E quanto mais ele demonstra ser dono de si, mais ela sente a necessidade de provar que é digna da atenção dele. A distância cria o palco do desejo, e é nesse espaço que nasce a tensão que move o amor. Um olhar que demora, uma ausência que provoca, um silêncio que faz pensar. Tudo o que é raro desperta valor, e tudo o que é valioso é protegido por barreiras. O homem que entende isso não joga o jogo da carência, joga o jogo da percepção. Ele entende que o mistério não é a ausência de emoção, mas a arte de revelar menos do que sente. Na psicologia feminina, o amor se alimenta da imaginação, e a imaginação precisa de espaço para respirar. É por isso que a presença constante se torna sufocante, e a distância dosada
se torna fascinante. O homem que se afasta por sabedoria cria um vácuo emocional onde o desejo se multiplica. Ele se torna uma figura simbólica, não um corpo presente, mas uma ideia viva. A escassez não é sobre se esconder, mas sobre escolher quando se mostrar. É a diferença entre mendigar atenção e comandar o interesse. O homem que domina essa arte nunca implora amor. Ele o inspira, porque o verdadeiro poder está em saber que o desejo não cresce na abundância, mas na ausência. A mulher ama mais quando teme perder o que ainda não possui completamente. E é por isso que o homem emocionalmente escasso, aquele que se basta, se torna inesquecível. Ele desperta nela o que nenhuma demonstração desesperada conseguiria. A sensação de que ele pode ser amado, mas nunca possuído. O arquétipo do indiferente, o magnetismo do silêncio. O homem indiferente não é frio, ele é controlado. Existe uma diferença brutal entre o homem que não sente e o homem que sente, mas domina o que sente. É nesse domínio que nasce o magnetismo, porque o verdadeiro poder masculino não está em gritar mais alto, mas em não precisar falar para ser ouvido. O silêncio, quando vem de um homem que se conhece, impõe mais respeito do que qualquer discurso. Ele não busca a aprovação, e justamente por isso a recebe. A indiferença estratégica é a marca do homem que aprendeu a não reagir ao mundo, mas a observá-lo. Enquanto a maioria é guiada pelas emoções, o homem indiferente as conduz. Ele entende que a previsibilidade é a ruína do desejo, e que o mistério é a linguagem natural do poder. Sua presença é calma, mas nunca passiva. Ele é o tipo de homem que não se apressa, que não tenta convencer, que não prova nada a ninguém. E é exatamente essa ausência de desespero que o torna magnético. Quando ele fala, suas palavras carregam peso porque não são desperdiçadas. Quando ele se cala, o silêncio se torna um espelho no qual os outros se projetam. As pessoas, principalmente as mulheres, sentem a necessidade de quebrar esse silêncio, de arrancar dele uma reação, uma emoção, uma prova de interesse. Mas ele entende que o que é dito facilmente perde força, e o que é mantido em segredo adquire poder. O silêncio é o seu território, e nele ele reina. A indiferença é, na verdade, um reflexo de abundância interior. O homem indiferente não precisa correr atrás porque não sente falta. Ele não busca preencher vazios, ele já é completo. E tudo o que é completo atrai o que é fragmentado. A mulher sente isso de forma instintiva. A presença dele representa estabilidade, desafio e mistério. Ela não o entende completamente, e essa incompreensão é o que mantém o fascínio vivo. Na psicologia do poder, o silêncio é uma ferramenta de controle emocional. Ele cria contraste. O homem que reage o tempo todo se torna previsível. O que observa cria tensão. A tensão é o motor do desejo. A mulher quer provocar o homem calmo porque precisa testar sua estabilidade. Quer ver se consegue fazê-lo sair do eixo. Mas quando ele permanece inabalável, ela se vê diante de algo raro. Um homem que não é conduzido pelo instinto, mas pela consciência. E isso o coloca num nível que poucos alcançam. A indiferença não é desinteresse, é prioridade. O homem que domina essa arte sabe onde coloca sua energia. Ele não entra em discussões inúteis, não responde a provocações, não busca a aprovação. Ele vive de acordo com os próprios princípios, e é essa coerência que gera respeito. A mulher pode até não entender racionalmente, mas sente emocionalmente que esse tipo de homem é diferente. Ele não se curva, ele não se explica. Ele é o centro da própria realidade. O magnetismo do silêncio é uma consequência natural da autossuficiência. Quando o homem para de tentar ser compreendido, ele começa a ser sentido. O olhar dele fala mais do que qualquer justificativa. E a ausência de necessidade se transforma em poder. O mundo moderno confunde vulnerabilidade com exposição. Mas o homem indiferente entende que a força está em controlar o que se revela. Ele mostra o suficiente para ser desejado e guarda o essencial para ser respeitado. No fim, o arquétipo do indiferente representa a liberdade emocional. É o homem que não precisa do amor para se sentir completo, mas cuja presença desperta amor justamente por isso. Ele não corre atrás, mas atrai. Que atrai porque o silêncio dele não é vazio. É soberania, a sombra feminina, o desejo pelo homem que não se entrega.
Existe uma força invisível dentro da psique feminina que poucos homens compreendem. É a atração inconsciente pelo homem, que não se dobra, que não implora, que não se entrega totalmente. Essa força é chamada de sombra, a parte reprimida e misteriosa da mente, onde se escondem os desejos que a consciência não admite. A mulher, assim como o homem, é movida por impulsos que não controla. E entre esses impulsos está a fascinação pelo homem que representa aquilo que ela não pode dominar. O desejo feminino cresce na presença da resistência. A mulher admira o homem gentil, mas se sente magneticamente atraída pelo homem que não se deixa capturar. O que aprende emocionalmente não é a doçura, é o desafio. Quando ela encontra um homem que mantém seu centro mesmo diante do encanto, ela o percebe como alguém de valor superior, porque o que não se submete desperta curiosidade, e a curiosidade é o combustível da atração. A mulher sente necessidade de testar, provocar e medir o controle de um homem, não por malícia, mas por instinto. Ela precisa saber se ele é guiado pela emoção ou se domina o próprio desejo. O homem que cede facilmente perde o mistério e, com ele, o respeito. Ele acredita que ser transparente e acessível é prova de amor, mas na verdade é a confissão de que está disposto a ser conduzido. A mulher sente, mesmo sem querer admitir, que quando o homem se entrega demais, ele abdica do seu poder. E o desejo feminino não se sustenta na piedade, ele floresce no respeito. Ela precisa sentir que o homem é livre, que pode partir a qualquer momento, e que permanece porque escolhe, não porque implora. Na mente inconsciente, o homem que não se entrega representa o arquétipo do caos controlado, aquele que é capaz de sentir, mas não de se submeter. Ele é o reflexo da liberdade que ela deseja, mas teme possuir. Por isso, ela o ama com intensidade e o odeia com igual força. Ele se torna o espelho que revela sua própria sombra, o desejo de ser dominada por alguém que não perde o controle. E isso desperta tanto paixão quanto desconforto. A sombra feminina busca constantemente o equilíbrio entre o amor e o desafio. Ela deseja ser amada, mas também testada. Quer sentir segurança, mas só se apaixona quando há risco. É por isso que o homem inabalável se torna inesquecível. Ele ativa nela um instinto arcaico, uma lembrança profunda de que o poder é erótico. O poder emocional de um homem desperta mais desejo do que qualquer aparência física. Quando ele não se curva ao encanto, ele desperta o impulso ancestral de conquista dentro dela. O homem moderno, ao negar essa realidade, se torna emocionalmente fraco. Ele acredita que agradar é amar, que ceder é respeitar, que expor fragilidade o torna humano. Mas há uma diferença entre vulnerabilidade e submissão. A mulher respeita o homem que mostra a emoção, mas perde o desejo por aquele que se dissolve nelas. A sombra feminina não deseja o homem que se entrega completamente, mas o que se contém por sabedoria. O homem que compreende essa dinâmica deixa de reagir às manipulações emocionais. Ele não busca a aprovação, ele a provoca. Sua ausência se torna um campo de reflexão. Seu silêncio, um espelho de desejo. E quanto mais ele demonstra domínio sobre si, mais ela o admira, porque sente que não é ela quem o controla, é ele quem comanda o próprio mundo interior. No fim, a mulher não deseja possuir o homem que não se entrega. Ela deseja o que ele representa: liberdade, mistério e poder. Ele é o símbolo daquilo que ela tenta entender, mas nunca pode decifrar completamente. E é justamente essa impossibilidade que o torna inesquecível. O jogo do desprezo, como usar o frio sem ser cruel. O desprezo, quando compreendido, é uma das armas mais poderosas da psicologia humana. Não se trata de ódio, mas de controle. É a arte de retirar a energia emocional de quem tenta te dominar. O homem que domina o jogo do desprezo não é insensível. Ele é consciente. Ele aprendeu a diferenciar reação de estratégia, emoção de decisão. Enquanto o homem comum se apressa para corrigir, explicar ou provar seu valor, o homem sábio entende que o silêncio e a distância comunicam mais do que 1000 palavras. O desprezo é a forma mais elegante de dizer: eu não preciso jogar esse jogo. A mulher, consciente ou não, testa o homem que está à sua frente. Ela desafia, provoca, cria pequenas tensões emocionais para medir a força dele. O homem que reage com desespero perde. O que se mantém inabalável conquista, não porque a mulher queira humilhar, mas porque o instinto dela busca o homem emocionalmente soberano.
O desprezo, nesse contexto, é a ferramenta que o homem usa para proteger a própria energia. Ele se recusa a ser arrastado para o caos emocional do outro. E quanto mais ele demonstra controle, mais desperta curiosidade e respeito. Mas o desprezo não é indiferença total, é seleção. O homem que o usa com sabedoria sabe quando se afastar e quando se posicionar. Ele entende que mostrar frieza absoluta gera distância definitiva, enquanto dosar o afastamento cria tensão e desejo. Há um equilíbrio entre presença e ausência. Ele se torna escasso, mas nunca invisível. Mostra interesse quando quer, mas jamais necessidade. E essa distinção é o que transforma sua energia em poder. Na psicologia das relações, o desprezo controlado é um ato de autodefesa emocional. Ele impede que o homem entregue o próprio valor a quem não o reconhece. É uma forma de dizer: eu escolho onde deposito minha atenção. Que a atenção é a moeda mais valiosa nas dinâmicas humanas. O homem que oferece demais perde o valor. O que oferece pouco demais se torna irrelevante. Mas aquele que entrega apenas o suficiente mantém o controle do jogo. O frio que atrai não é o da ausência de sentimentos, mas o do domínio sobre eles. A mulher sente quando o homem reage por carência, assim como sente quando ele age por escolha. Um gesto calculado, um olhar firme, uma ausência proposital. Tudo isso comunica valor. Porque o que é raro desperta curiosidade, e o que é previsível desperta tédio. O homem que domina o desprezo entende que a previsibilidade emocional é inimiga da atração. Usar o desprezo de forma inteligente é compreender o tempo psicológico da tensão. Quando ela provoca, ele não tenta corrigir, ele observa. Quando ela se afasta, ele não implora, ele permanece. Quando ela se confunde, ele não explica, ele se cala. O poder está na ausência de desespero, porque o desespero é a confissão de que o outro tem controle sobre você. O desprezo, por outro lado, é a prova silenciosa de que você é livre. Ser frio sem ser cruel é uma arte que poucos dominam. O cruel quer ferir, o sábio quer ensinar. O cruel busca controle externo, o sábio busca controle interno. Quando o homem aprende a usar o desprezo, não como vingança, mas como disciplina emocional, ele se liberta do ciclo da manipulação. Ele para de reagir e começa a conduzir. O silêncio se torna sua arma, a paciência seu escudo e a distância seu trono. O desprezo é o limite invisível que separa o homem forte do homem vulnerável. É o ponto onde ele deixa de ser o jogado e passa a ser o jogador. Não há gritos, não há drama, apenas presença firme e olhar calmo. E nesse equilíbrio entre frieza e humanidade, ele descobre algo que a maioria jamais compreenderá. O poder não está em dominar o outro, mas em ser inabalável diante de qualquer tentativa de controle. O paradoxo do poder. O homem que controla o desejo, controla o mundo. O verdadeiro poder nunca foi sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo. Todo homem que perde o controle diante do próprio desejo se torna escravo daquilo que persegue. Essa é a essência do paradoxo do poder. Quanto mais o homem busca satisfazer suas vontades, mais dependente se torna delas. Mas quando ele aprende a conter seus impulsos, o mundo começa a girar ao seu redor. A energia que antes era desperdiçada em obsessões e necessidades se transforma em magnetismo e presença. O homem que controla o desejo é dono da própria mente. Ele não age movido por impulso, mas por escolha. Ele pode desejar, mas não precisa possuir. Pode se atrair, mas não se perde. Esse autocontrole o coloca em uma posição rara, porque a maioria vive em função do prazer imediato. O sistema moderno cria homens fracos, dominados por vícios emocionais e carnais. Homens que buscam distrações para escapar do próprio vazio. Mas o homem que decide dominar o próprio desejo transforma o vazio em poder. Ele não foge do silêncio, ele o usa. Não corre atrás de validação, ele observa quem o procura. No campo das relações, esse domínio é o que separa o homem comum do homem admirado. O comum reage ao charme, ao toque, à promessa de afeto. O admirado observa, analisa e decide se vale a pena investir sua energia. A mulher sente essa diferença. Ela percebe quando um homem é conduzido por desejo e quando é guiado por consciência. Que a consciência é a qualidade mais rara e sedutora que um homem pode ter, porque ela transmite segurança, foco e autoridade.
O homem que domina o desejo não é frio, é seletivo. E o que é seletivo é valioso. A natureza do desejo é sempre a mesma. Ele tenta te convencer de que algo externo pode preencher o que falta em você. Mas o homem desperto sabe que o poder nasce na capacidade de resistir. Cada vez que ele diz não a um impulso, ele fortalece sua vontade. Cada vez que se mantém firme diante da tentação, ele eleva o próprio valor. Ele deixa de ser um corpo reagindo a estímulos e se torna uma mente que conduz o corpo. Esse é o ponto em que o desejo deixa de ser fraqueza e se transforma em ferramenta. Controlar o desejo é dominar a atenção. E quem controla a atenção, controla tudo. O homem que mantém o foco em seus objetivos não se distrai com promessas vazias. Ele entende que a energia sexual, emocional e mental é a força vital mais poderosa que existe. Quando canalizada, cria conquistas. Quando desperdiçada, gera dependência. O homem que aprende a guardar sua energia e direcioná-la com propósito se torna magnético. Ele não precisa caçar, porque tudo é atraído até ele. O paradoxo do poder é simples. Quanto mais você precisa, menos poder você tem. Quanto menos você precisa, mais o mundo se curva diante de você. O homem que domina seus desejos deixa de ser controlado por eles. Ele não busca provar nada porque já sabe quem é. A tranquilidade dele incomoda, o silêncio dele desarma e sua presença impõe respeito. Ele não compete, porque a competição só existe entre os que duvidam do próprio valor. O homem que controla o desejo se torna uma força. Ele não se perde em promessas de amor, nem se corrompe por elogios. Ele observa, escolhe e só se entrega quando decide, nunca porque precisa. E é nesse domínio interno que o poder verdadeiro se revela. O poder de permanecer em paz, mesmo quando o mundo o provoca. O poder de dizer não quando tudo em volta diz sim. O poder de controlar o fogo sem apagá-lo. Quando o homem aprende isso, o desejo deixa de ser inimigo e se torna servo. E o homem que faz o desejo servir à sua vontade conquista algo que ninguém pode tirar dele: autoridade sobre si mesmo. E quem governa a si mesmo, governa tudo ao redor. A coroa invisível, o homem que se retira e vence. Há momentos em que o verdadeiro poder não está em lutar, mas em se retirar. O homem que compreende isso abandona o instinto infantil de provar seu valor para quem não o reconhece. Ele percebe que insistir é o mesmo que se rebaixar, e que o silêncio, quando vem do orgulho e não da fuga, é a forma mais nobre de vitória. A coroa invisível nasce quando o homem entende que não precisa ser visto para ser soberano. Seu valor não depende da aceitação de ninguém, mas da paz que sente por não se vender em troca de migalhas emocionais. O homem que aprende a se retirar não o faz por fraqueza, mas por clareza. Ele deixa a cena porque enxerga o teatro. Enquanto os outros se perdem em disputas por atenção, ele escolhe a serenidade de quem já entendeu o jogo. E nesse ato silencioso, ele inverte o poder. A mulher que acreditava tê-lo sob controle começa a sentir sua ausência como uma ferida. O mundo que o ignorava começa a se perguntar onde ele foi. O homem que parte com dignidade se torna presença mesmo na ausência. O afastamento é o ponto mais alto da autossuficiência. É quando o homem percebe que nem toda batalha merece resposta. Nem toda emoção precisa de testemunha. Ele entende que energia é uma moeda, e que gastá-la tentando convencer quem não quer ouvir é empobrecer a própria alma. A retirada é o ato de um rei, não de um servo. O rei não discute, não implora, não explica. Ele observa, decide e segue. O que o distingue dos demais não é a força bruta, mas o domínio emocional de quem já não se deixa arrastar por paixões inúteis. A coroa invisível é conquistada no silêncio da renúncia. Cada vez que o homem diz não ao drama, ele se eleva. Cada vez que se cala diante da provocação, fortalece sua posição. Cada vez que escolhe a paz ao invés da validação, solidifica sua autoridade. Porque o respeito nunca nasce da insistência, mas da escassez. O homem que insiste se torna previsível. O que se retira cria mistério. E o mistério é o idioma do poder. Quando o homem entende o valor de sua ausência, ele desperta um tipo de poder que não pode ser comprado nem ensinado. É o poder de quem se conhece, de quem já não precisa ser escolhido, de quem escolhe. A mulher pode tentar interpretar isso como frieza,
mas no fundo sente que é maturidade. O afastamento dele a confronta com algo que poucos têm coragem de mostrar: a consequência das próprias ações. E é nesse confronto que ela percebe o peso da perda. A vitória do homem que se retira não é visível aos olhos, mas sentida na alma. É a vitória da mente sobre o ego, da disciplina sobre o impulso, da consciência sobre o orgulho. O homem que domina essa arte deixa de reagir ao que o diminui e passa a investir apenas no que o eleva. Ele aprende que se retirar é às vezes o golpe final, porque nada é mais devastador para quem esperava submissão do que o silêncio absoluto. A coroa invisível não brilha, mas pesa. E quem a carrega sabe: o verdadeiro trono é interno. O homem que aprende a sair quando precisa, vence quando ninguém esperava. E quando o mundo percebe, ele já está longe demais para ser alcançado. A resistência filosófica, o estoicismo como armadura emocional. A força de um homem não é medida pelo quanto ele sente, mas pelo quanto ele suporta sem perder a razão. O mundo moderno tenta convencer o homem de que sentir tudo é sinal de humanidade, quando na verdade é sinal de vulnerabilidade emocional. A emoção sem disciplina se torna fraqueza, e a fraqueza disfarçada de sensibilidade é o caminho mais rápido para a ruína. O estoicismo ensina o oposto: que a verdadeira liberdade está em dominar o que sente, não em negar, mas em controlar. O homem que domina suas reações domina o seu destino. O estoico não é indiferente à dor, ele a entende. Ele sabe que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A dor, quando aceita com propósito, se transforma em força. Quando resistida com sabedoria, se torna poder. O homem estoico olha para o caos e enxerga a oportunidade de crescimento. Ele não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas o que isso quer me ensinar? Essa mudança de mentalidade o coloca acima da massa emocionalmente instável, que vive reagindo ao que não pode controlar. O mundo de hoje premia o imediatismo, mas o homem estoico joga o jogo longo. Ele entende que o controle das emoções é o verdadeiro sinal de masculinidade madura. Ele observa, respira e age quando é necessário. Nunca por impulso, sempre por razão. Sua calma não é passividade, é foco. Sua ausência de reações não é frieza, é domínio. Ele não precisa provar que é forte, porque sua serenidade já denuncia sua força. A mulher sente isso. Ela reconhece o poder invisível de um homem que não se abala. O estoicismo é a ponte entre o poder de Maquiavel e a profundidade da psique descrita por Jung e Freud. Ele é a disciplina que dá forma à filosofia. O homem que pratica o estoicismo transforma o desprezo em ferramenta, o silêncio em estratégia e o autodomínio em escudo. Ele não busca eliminar o desejo, mas controlá-lo. Não tenta apagar o amor, mas colocar limites nele, porque entende que o amor sem medida é o veneno que destrói a alma masculina. A armadura estoica não é feita de pedra, mas de clareza. O homem que a veste sente tudo, mas decide o que o controla. Ele aprende a diferenciar o que depende dele do que não depende. E tudo o que está fora do seu controle é tratado com a mesma serenidade com que se encara uma tempestade. Ele não tenta parar a chuva, apenas constrói abrigo. Essa consciência o torna impenetrável. Ele deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor do próprio caminho. Ser estoico é viver com propósito, não com pressa. É aceitar a imperfeição do mundo sem se tornar amargo. É saber que a dor é uma professora disfarçada e que o desconforto é o teste que separa os homens dos meninos. O homem estoico não se desespera quando perde, nem se exalta quando vence. Ele entende que o poder não está no resultado, mas na constância. E é essa constância que faz dele uma rocha em meio ao caos. O estoicismo é o alicerce da masculinidade consciente. Ele é a arte de permanecer inteiro num mundo que tenta fragmentar. O homem que o pratica não precisa da aprovação de ninguém. Ele é sua própria medida. Sua vida se torna uma fortaleza silenciosa, onde nenhuma manipulação emocional consegue entrar. E é justamente por isso que quando ele fala, sua voz é ouvida, porque sua paz é o som mais alto que existe. O código de Maquiavel: estratégia, desejo e poder pessoal. Maquiavel compreendia uma verdade que a maioria dos homens ignora. O poder não pertence ao mais bondoso,
ao mais honesto ou ao mais emocional, mas ao mais consciente. No campo do desejo e das relações, essa consciência é a diferença entre ser lembrado e ser descartado. O homem que entende o código maquiavélico não joga o jogo do amor como um romântico, mas como um estrategista. Ele observa padrões, controla o ritmo e decide quando avançar e quando desaparecer. Porque em toda interação humana, existe uma disputa silenciosa por domínio. E quem desconhece isso está destinado a ser controlado por quem entende. O Código de Maquiavel ensina que o valor está na percepção. O homem que se mostra demais é reduzido à previsibilidade. O que se revela por completo se torna comum. A arte está em oferecer o suficiente para provocar, mas nunca o bastante para saciar. É assim que o poder é mantido, através da dosagem. O homem que domina essa lei cria o mesmo efeito que um rei em meio ao povo. Todos o observam, poucos o compreendem, e essa distância o protege. A mulher não é atraída pelo homem que tenta ser entendido, mas pelo que a desafia a tentar decifrá-lo. E quanto mais ela tenta, mais se prende ao mistério que ele representa. Na prática, esse código se traduz em 3 pilares: presença, imprevisibilidade e domínio emocional. A presença é o que impõe respeito. Ela é o modo como o homem se posiciona no mundo, a firmeza no olhar, a voz pausada, o corpo que comunica segurança. A imprevisibilidade é o que mantém o interesse. Ela é a quebra da rotina emocional, o contraste entre o que é dito e o que é sugerido. E o domínio emocional é o que consolida o poder. É a habilidade de permanecer calmo quando todos esperam reação. Juntas, essas 3 forças moldam o homem que não é conduzido pelo desejo, mas que o utiliza como ferramenta. Maquiavel afirmava que quem controla as aparências, controla os corações. No amor, isso significa que o homem não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante. Precisa ser o mais intencional. O desejo humano responde à autoridade emocional. Quem parece saber o que quer, comanda o interesse alheio. O erro do homem moderno é buscar aprovação em vez de criar admiração. Ele tenta convencer, quando deveria apenas se tornar inevitável. O poder não é algo que se exige, é algo que se irradia. A estratégia maquiavélica aplicada ao desejo não é manipulação, é equilíbrio. É a capacidade de navegar pelas emoções humanas sem ser arrastado por elas. O homem que entende isso age como um líder, não como um amante desesperado. Ele inspira confiança porque domina o próprio campo interno, e isso o torna irresistível. Sua atenção é prêmio, não moeda. Seu silêncio vale mais do que palavras. Sua presença impõe ritmo ao ambiente. Ele se torna, aos olhos da mulher, o homem raro. Aquele que não precisa correr porque o mundo se move ao redor dele. O código de Maquiavel é simples, mas exige coragem. Nunca demonstre mais emoção do que a situação exige. Nunca reaja quando pode observar. Nunca explique o que o silêncio já explicou. E, acima de tudo, nunca permita que alguém perceba que tem poder sobre suas emoções. O homem que internaliza isso transcende o jogo, porque o verdadeiro jogador não é o que vence uma partida, mas o que entende todas as regras. E quando ele domina as regras, o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um trono. O clímax filosófico, o despertar do homem soberano. O homem soberano não nasce pronto. Ele é forjado no fogo da perda, da rejeição e do silêncio. Cada vez que o mundo tenta quebrá-lo e ele permanece de pé, uma nova camada de consciência se forma dentro dele. Ele descobre que o poder não está em dominar os outros, mas em ser inatingível. O despertar acontece quando o homem percebe que o amor, o desejo e a aprovação são apenas reflexos do que ele já tem ou perdeu dentro de si. Quando ele para de buscar reconhecimento e começa a buscar coerência, ele deixa de ser parte do jogo e se torna o próprio tabuleiro. O homem soberano é aquele que já sentiu tudo e, ainda assim, escolhe o controle. Ele conhece a fúria, mas escolhe a calma. Conhece o ciúme, mas escolhe a confiança. Conhece o desejo, mas escolhe a disciplina. Sua força não está na ausência de emoção, mas na capacidade de transformá-la em direção. Ele não precisa vencer ninguém para se sentir poderoso, porque já venceu o próprio caos. O mundo tenta seduzi-lo com distrações e promessas, mas ele enxerga além.
Ele entende que o verdadeiro inimigo nunca foi a mulher, o sistema ou o destino. Foi a própria mente indisciplinada. E ao conquistar essa mente, ele conquista tudo. O homem soberano vive de acordo com uma filosofia invisível. Ele não busca o amor como recompensa, mas o atrai como consequência. Ele não implora por respeito. Ele o impõe com presença. Ele não tenta ser compreendido, porque entende que o mistério é o seu maior aliado. Ele não discute com quem não o entende, não compete com quem o inveja e não tenta provar nada para quem o duvida. Seu valor não precisa ser explicado. Ele é percebido. Esse homem aprendeu a viver com a tranquilidade dos que sabem que nada lhes falta. A solidão não o assusta, o silêncio não o incomoda e o amor não o desarma. Ele não corre atrás, porque compreende que tudo o que é verdadeiramente dele sempre encontrará o caminho de volta. Sua vida é regida por uma serenidade quase sagrada. A certeza de que o que ele perdeu nunca o definia e o que ele ganhou foi o domínio de si. O despertar do homem soberano é o ponto onde todas as filosofias se unem. Do estoicismo ele carrega a disciplina, de Maquiavel a estratégia, de Jung o autoconhecimento, de Nietzsche a vontade de poder, de Freud a consciência dos próprios impulsos, de Cialdini a percepção da influência. E dessa fusão nasce uma nova masculinidade, uma que não precisa ser violenta para ser firme, nem submissa para ser amorosa. Uma masculinidade silenciosa, contida, mas devastadoramente poderosa. O homem soberano não despreza as mulheres, apenas não se perde nelas. Ele as entende e aprecia, mas não as adora como deusas. Ele as vê como iguais, não como salvadoras. E é justamente essa postura que o torna irresistível, porque o homem que não precisa conquistar é o que mais conquista. Ele desperta nas mulheres o desejo ancestral pelo masculino autêntico, aquele que protege sem se anular, que lidera sem dominar, que ama sem depender. No fim, o despertar do homem soberano não é sobre rejeitar o amor, mas sobre elevá-lo. Ele transforma o amor em escolha, não em necessidade. Transforma o desejo em energia, não em prisão. Transforma o silêncio em trono e o autocontrole em coroa. Quando esse homem chega a esse ponto, o mundo o sente mesmo quando ele não diz nada. Ele se torna o arquétipo vivo da força serena, o homem que não precisa vencer para estar no topo. A pergunta final é simples, mas profunda. Você quer ser amado ou quer ser respeitado? Porque o respeito permanece quando o amor acaba, e o homem que aprende a ser respeitado nunca mais será esquecido.